paz do Senhor a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala, pastor Davi Passos, aqui para mais uma aula da nossa terceira aula do primeiro trimestre de 2026, cujo título é O Pai Enviou o Filho. Então você aí abra sua Bíblia, abra também a sua lição de Escola Bíblica Dominical e vamos estar aqui meditando um pouquinho neste tema, cujo texto áureo se encontra em 1 João capítulo 4, versículo 9, que diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A verdade prática dessa lição nos traz o seguinte texto: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Então, temos aí esse título, esse tema: O Pai enviou o Filho. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em João capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 João 4, 9 e 10 e Gálatas 4, versículo 4 ao 6. Vamos fazer a leitura? João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz o seguinte: Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Versículo 10, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 e 6 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Então, neste tema, nós temos alguns objetivos aqui apresentados por esta lição. O primeiro objetivo é compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Também o segundo objetivo deste tema é fazer-nos reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E o terceiro objetivo é identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Então, aqui nós temos o Pai enviou o Filho. A introdução desta lição, ela fala o seguinte texto: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nessa lição, nós veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, isso é, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Então aqui nós temos
o envio do Filho, pelo Pai, representa o ponto culminante do plano eterno da redenção elaborada, na eternidade e revelado nas Escrituras como expressão máxima do amor de Deus e da unidade da Trindade. Então, este capítulo destaca que a salvação não é fruto de um evento circunstancial, mas resultado do desígnio soberano do Pai, da obediência sacrificial do Filho unigênito de Deus e da aplicação eficaz do Espírito. Então, ao contemplarmos essa verdade, ratifica-se que o envio do Filho revela a suprema expressão do amor divino para com os pecadores, mortos em delitos. A exatidão do cumprimento da encarnação do Filho na plenitude dos tempos e a perfeita cooperação da Santíssima Trindade na história da salvação, projetada de forma harmoniosa desde antes da criação do mundo e de tudo que nele existe. Então, nesta lição aqui, a palavra-chave é envio, tá? Vamos para o primeiro tópico. O título, o envio do Filho e o amor do Pai. Aqui nós temos o primeiro ponto, o amor incondicional do Pai. Vamos ler na lição o envio de Jesus Cristo, isso é, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. O verbo grego para este amor é agapau, e o substantivo é agape, o ágape. Então, expressam a natureza essencial de Deus e a busca pelo bem-estar de todos. Então, conforme é usado acerca de Deus, manifestam interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos, tá? Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou um mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse amor alcança toda a humanidade e é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Então aqui, nesse tema, o amor incondicional do Pai, nós vemos o envio de Jesus Cristo. Ele constitui a mais elevada e gloriosa expressão de amor divino por um mundo perdido. Como fala João 3:16, que foi lido na leitura em classe, Então, o termo grego nesse versículo é agapesen, agapesen, forma conjugada do aoristo, que significa ele amou. Então, indica o ato histórico e consumado do amor de Deus, expresso no envio do Filho. Então, traduz o amor sacrificial e incondicional. Então, trata-se de um amor não motivado por méritos humanos, mas que procede exclusivamente da iniciativa divina, como fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na teologia cristã, essa verdade é essencial. Deus é amor, não apenas em suas ações, mas em sua
própria natureza, como fala em 1 João capítulo 4, versículo 8. O amor do Pai não é reativo, mas é ativo. Não é circunstancial, mas é eterno. Então, ao se referir a Deus, o amor ágape manifesta um interesse profundo e constante de um ser perfeito em prol do bem-estar de criaturas completamente indignas, como diz a nossa lição. Então, essa definição ressalta a imensidão do amor divino, né? Deus ama apesar de nós, não por causa de nós. Então, ele amou o mundo, expressão que, nas palavras de João, inclui a humanidade rebelde, caída, inclui a humanidade hostil à sua santidade, e, em razão desse amor, enviou o seu Filho não para punir, mas para redimir, como fala João 3:17, que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse amor se reflete na entrega sacrificial de Jesus. Tal entrega voluntária revela a dimensão trinitária do amor divino para com os pecadores. E esse amor não é seletivo, mas universal em sua oferta. Esse amor não é frágil, mas é absoluto em seu propósito, como fala Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Então, o sacrifício de Cristo, portanto, é a epifânia desse amor incondicional, que é o Filho se entrega por amor e o Espírito Santo envia posteriormente, testemunha essa verdade, né? Testemunha essa verdade aos crentes, aos corações, né? Dos crentes, como fala em Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado posteriormente para testemunhar essa verdade. Então, nesse mistério sublime, contemplamos o agir da Trindade. O Pai amado, o Filho se oferecendo, o Pai amando, o Filho se oferecendo, o Espírito aplicando três pessoas em um propósito: revelar o amor eterno do Deus triuno. No segundo ponto da lição, ali nós temos a iniciativa soberana de Deus. Vamos ler? Desde a eternidade antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus em sua soberania, misericórdia e compaixão. Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Então aqui a doutrina da redenção não tem suas raízes no tempo, mas tem suas raízes na eternidade. Antes da criação do mundo, antes mesmo da queda, Deus, em sua soberania absoluta e em perfeita comunhão trinitária, né, decretou um plano redentor centrado em Cristo. Ali as Escrituras, elas revelam, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então,
essa eleição graciosa evidencia que o envio do Filho não foi uma resposta emergencial ao pecado humano, mas parte de um desígnio eterno, né, fundamentado no amor e na presciência de Deus Pai. Deus aqui é como ser infinito, perfeito e imutável, age de maneira prévia e deliberada. Sua decisão aqui de enviar o Filho é um ato de seu eterno conselho, expressão da vontade divina estabelecida na comunhão trinitária. Então, o apóstolo Pedro, ele reforça que a obra de Cristo como Redentor não foi determinado por acontecimentos históricos, mas por um propósito eterno, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. E como observa também Grudem, né, o escritor, a redenção em Cristo é parte do plano eterno de Deus e revela a sua soberania absoluta e a sua graça imerecida. Então, assim, em sua soberania e em seu imensurável amor, Deus tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção, como fala em Efésios capítulo 1, versículo 9. E essa iniciativa é a expressão suprema do amor divino. Então aqui, João, ele escreve em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, esse versículo declara que o amor que motiva o envio do Filho é totalmente livre e incondicional, tá? Como diz João, 1 João capítulo 1, versículo 8. Então, esse tal amor encontra sua expressão histórica e redentora na encarnação e no sacrifício de Jesus. Quando olhamos a palavra propiciação, utilizada por João, implica o desvio da ira justa de Deus por meio de um sacrifício substitutivo e perfeito. Conforme destaca a declaração de fé, essa ação apazigua a ira divina e satisfaz a santidade e a justiça de Deus. Isso quer dizer, resultando no perdão dos pecados. Então, Cristo, ele sendo plenamente Deus e plenamente homem, é o único capaz de oferecer essa propiciação eficaz. Então, ele foi enviado não apenas como exemplo moral, mas como Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29, né? A salvação, ela não é fruto da iniciativa humana, mas da graça soberana de Deus, como fala Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então essa verdade deve produzir profunda adoração e confiança na fidelidade de Deus, que age por amor e segundo o beneplácito da sua vontade, como diz Efésios 1:5. No terceiro ponto do primeiro tópico, aqui nós vemos o envio do Filho e a Trindade. A lição diz o seguinte: embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, isso é, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa doação não implica hierárquica
hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é funcional relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. Então, o envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Tá? Então, quando falamos aqui sobre o envio do Filho e a Trindade, o envio do Filho pelo Pai constitui uma das mais sublimes manifestações da unidade entre as pessoas da Trindade. Quando olhamos para as Escrituras, ali em João 3:17, novamente ali diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse envio não é um ato isolado. Antes, enfatizamos, né? Faz parte de um desígnio eterno em que o Pai toma a iniciativa, o Filho cumpre a missão redentora e o Espírito Santo efetua a salvação no coração humano. Então, o João, aqui ele aprofunda essa verdade ao afirmar lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, aqui vemos que a Trindade está envolvida de forma cooperativa no ato redentor. Não se trata de três deuses aqui distintos, com ações desconexas, mas se trata de um único Deus em três pessoas coeternas e consubstanciais, agindo com perfeita unidade de propósito. O Pai é o autor da salvação, o Filho é o agente redentor e o Espírito Santo é o aplicador dessa obra nos eleitos. Então destaca-se que o envio do Filho não implica inferioridade de natureza ou essência. Ao contrário, conforme Jesus declara ali em João capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Isso, então, significa que, embora haja distinção pessoal entre o Pai e o Filho, a plena unidade de essência na divindade. Segundo Campos, não há diferença essencial alguma entre o Pai e o Filho. Essa distinção é evidenciada no plano da redenção, em que o Pai envia, o Filho é enviado, mas ambos compartilham da mesma vontade e glória eterna. Então, além disso, o Espírito Santo está plenamente ativo nesse plano trinitário. Aqui Paulo ensina que o Pai nos elegeu e nos predestinou. Ele fala para filhos de adoção por Jesus Cristo. E essa salvação é confirmada pelo Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E é o Espírito quem convence do pecado, segundo João capítulo 16, versículo 8, regenera o pecador, como diz Tito capítulo 3, versículo 5, sela os redimidos, como fala Efésios capítulo 1, versículo 13, e os guia em santificação, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Então, a sua atuação é inseparável da obra do Filho, pois ele foi enviado para testificar e glorificar a Cristo. Então, João capítulo
15, versículo 16, e João capítulo 16, versículo 14, nos traz esse contexto, tá? Conforme a teologia sistemática pentecostal, João capítulo 1, versículo 13, que diz: cada uma das pessoas da Trindade é autora do novo nascimento, o Pai, o Filho, em 1 João capítulo 2, versículo 29, e o Espírito Santo, João capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, cada pessoa divina age em perfeita unidade e com propósito comum. Propósito de reconciliar o pecador com Deus, restaurá-lo à comunhão eterna com o seu Criador. E aqui nós vemos que o envio do Filho é, portanto, a expressão máxima do amor triuno que resplandece em toda a história da salvação, segundo Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14. Tá? No segundo tópico, vemos o título O Filho e a Plenitude dos Tempos. Primeiro ponto ali fala sobre a preparação histórica e religiosa. Ali a lição nos apresenta: o envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Aqui nós vemos que reitera-se que o envio de Jesus Cristo não foi um evento aleatório, mas o cumprimento precioso de um desígnio estabelecido pela Trindade e realizado, como fala Gálatas 4, versículo 4, na plenitude dos tempos. Aqui, a expressão plenitude dos tempos comunica que Deus Pai, em perfeita harmonia com o Filho e o Espírito, determinou soberanamente o momento exato para a encarnação do Verbo, como fala Romanos 5, versículo 6. E então, nesse aspecto, se nós formos olhar o comentário bíblico do Novo Testamento, isso é aplicação pessoal, enfatiza que, guiados por um Deus soberano, os eventos históricos trabalharam em harmonia, em preparação para o momento pré-definido da chegada de Jesus à Terra. Assim, a cultura e a religião foram providencialmente coordenados pelo Deus Trino. Quando olhamos o Império Romano, com suas estradas rápidas e seguras, facilitou a propagação do Evangelho. A língua grega, difundida pelo helenismo, permitiu também uma comunicação clara da mensagem salvífica. O grego, que aqui nós falamos na lição, o grego koiné, com o qual o Novo Testamento foi escrito, era compreendido em todo o império. Então, o ambiente judaico da Palestina do primeiro século, tá? Embora espiritualmente deteriorado por práticas legalistas e por uma tradição farisaica excessivamente ritualista, ainda preservava um núcleo de esperança escatológica centrada na vinda do Messias prometido. Mesmo em meio à formalidade religiosa e à
a rigidez das interpretações da Torá, havia corações sinceros que aguardavam com expectativa o cumprimento das promessas messiânicas, como fala em Lucas capítulo 2, versículo 25 e capítulo 37, versículo 38. Aqui nesse processo, cuidadosamente conduzido pela providência divina, destaca-se o princípio bíblico de que Deus é Senhor da história e soberanamente dirige os acontecimentos humanos, como fala Atos 17, 26. Como escreveu Ferguson, Deus tem um plano para a história do universo e em sua execução governa e controla todas as realidades criadas por eles. Então, sem violar a natureza das coisas e a livre ação humana, né? Então, portanto, a preparação do ambiente para a encarnação de Cristo é uma clara demonstração do governo soberano de Deus sobre os movimentos da humanidade. No segundo ponto, fala sobre o filho nascido sob a lei. Aqui a lição apresenta o seguinte texto: a Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher afirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Então aqui a encarnação do Verbo é fundamental para a redenção. Paulo, ele afirma que o Filho de Deus é nascido de mulher, nascido sob a lei, como fala Gálatas capítulo 4, versículo 4, a parte B. A frase nascido de mulher destaca a plena humanidade de Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. O mistério da encarnação é revelado no cumprimento profético. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, fala: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A Escritura, ela diz que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2 e 7. Então aqui, ao nascer sob a lei, nós vemos que Jesus sujeitou-se voluntariamente ao regime legal do Antigo Testamento, né? Mateus capítulo 5, versículo 17, aonde Cristo viveu em perfeita obediência, sem jamais transgredir qualquer mandamento. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, nos traz essa prova, quando diz ali: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, essa vida sem pecado qualifica Jesus para ser o Cordeiro perfeito. Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Sua obediência ativa e passiva é essencial para a expiação dos pecadores. Dessa forma aqui, então, reitera-se que Cristo não se fez homem apenas em aparência, mas tornou-se verdadeiramente humano. Essa realidade aponta para
a plena identificação de Cristo como a condição humana, sem contudo participar da natureza pecaminosa, né? Hebreus 4:15. O propósito final visava a redenção dos pecadores. Ali ele assumiu a carne humana não apenas para se solidarizar com os homens, mas para ser substituto perfeito em lugar dos pecadores, como diz Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. A redenção, ela exigia um mediador que fosse plenamente Deus e plenamente homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 e Hebreus capítulo 2 e 17 nos fala sobre isso aí. E como homem, então, ele submeteu-se às ordenanças da antiga aliança, cumpriu todos os preceitos legais que os homens jamais conseguiram obedecer, como fala Mateus capítulo 5 e 17. E assim ele se qualificou como o único homem sem culpa, apto a oferecer-se como sacrifício substituto por aqueles que estavam condenados pela lei, pela mesma lei, né? Que diz lá em Romanos 8, 3 e 4. No terceiro ponto, aqui nós vemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Aqui a lição fala: a obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Cristo é o único filho de Deus por natureza, e os crentes tornam-se filhos por adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba Pai. Esse termo aramaico, Abba, que é papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Então, aqui, como já observado, o propósito da encarnação do Filho é claramente revelado em Gálatas capítulo 4, versículo 5, quando diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Conforme as Escrituras, Jesus é o Filho de Deus por natureza. João capítulo 1, versículo 18 nos diz isso. Entretanto, os que creem nele, ainda que por adoção, também se tornam filhos. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo, ele ratifica que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 5. E enfatiza que foi do querer do Pai predestinar os eleitos a serem adotados, isto é, foi segundo o beneplácito de sua vontade. Como diz em Efésios capítulo 1, versículo 5, a parte B do versículo. A adoção era um conceito mais difundido no mundo grego-romano do que entre os judeus e indicava plenos direitos, inclusive de herança. Assim, os crentes são feitos co-herdeiros com Cristo, como fala em Romanos 8 e 17. Enfatizamos também aqui que a adoção civil era um ato voluntário que abrangia
os privilégios da herança e a obediência ao pai adotivo. Por exemplo, quando uma criança era adotada, o pai natural perdia toda a autoridade sobre ela, enquanto o pai adotivo adquiria controle total sobre o seu novo filho. No sentido espiritual, Paulo faz analogia ao filho adotado, que é o cristão, que sob a autoridade do pai adotivo, Deus Pai, recebe o direito de pertencer à família de Deus, bem como as riquezas da glória da sua herança, como diz Efésios 1:18. A evidência dessa filiação espiritual é o clamor íntimo do qual o crente desfruta ao rogar ao Pai. Na Gálatas capítulo 4, versículo 6, ali Paulo fala: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então a palavra aramaica, Abba, revela intimidade, confiança e reverência, sendo a mesma usada por Jesus na oração do Getsemane, lá em Marcos capítulo 14, versículo 36. Aqui é o Espírito quem testemunha que agora o salvo é o Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Consolidando ali a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito na concessão de salvação. Terceiro ponto, terceiro tópico, fala sobre a Trindade no plano da salvação. Primeiro ponto diz o seguinte: a vontade do Pai é realizada pelo Filho. Aqui a lição fala: o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha a vida eterna. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica: porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por meio de sua vida, sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Então aqui a obra redentora de Cristo insere-se de forma harmoniosa no plano eterno da Trindade. Reiteramos que a salvação da humanidade não foi uma reação tardia à queda, mas o desdobramento de um propósito eterno elaborado antes da fundação do mundo, como fala Efésios capítulo 1, versículo 4. Por conseguinte, a missão de Jesus é, antes de tudo, a execução da vontade eterna do Pai. Ele mesmo declara, em Efésios, em João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então aqui Cristo revela que a sua missão transcende qualquer interesse próprio. A vontade soberana do Pai é executada perfeitamente pelo Filho. João capítulo 8, versículo 29 diz: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse versículo confirma que a obediência é plena e amorosa, expressando unidade entre Pai e Filho. No entanto, a obediência de Cristo não significa inferioridade. Essa submissão não diminui sua eternidade ou divindade, mas revela o relacionamento funcional dentro da Trindade. Então, outro sim, a vontade soberana do Pai, executada pelo Filho, é preservar os que lhe fora entregue e garantir sua ressurreição final,
para que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia, como fala João capítulo 6, versículo 39. Essa declaração reforça o caráter intencional da obra salvífica, mostrando que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, segundo a sua presciência. E o Filho veio para garantir a consumação desse plano. Como fala Efésios capítulo 1, versículo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. A submissão de Cristo culmina no Calvário. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8 fala, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por meio dessa obediência, a justiça de Deus é plenamente satisfeita, né? Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Assim, a humilhação de Cristo se dá em 3 níveis. Primeiro, encarnação, que é o verbo eterno assumindo forma humana. Segundo, como fala João capítulo 1, versículo 14. Segundo, a obediência externa, que é cumprindo a vontade do Pai durante todo o ministério terreno, fala lá em Mateus capítulo 26, versículo 39. E o terceiro é a morte vicária, isso é, morrendo em lugar dos pecadores, segundo Isaías capítulo 53, versículo 5. Então, em vista disso, a cruz não foi apenas um gesto de amor, a cruz foi um ato de justiça. Por meio da morte de Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita e a redenção se tornou eficaz. Como fala Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Aqui, Cristo é o sacrifício expiatório que desvia a ira de Deus para si, cumprindo o plano eterno de salvação. Então, em Jesus vemos a expressão sublime da obediência do Filho ao cumprir o propósito eterno do Pai. Essa obra não é individual, mas fruto da cooperação da Santíssima Trindade. No segundo ponto da lição do terceiro tópico, aqui diz a mediação exclusiva do Filho. A lição fala: o Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. É o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo testifica do Filho. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Então aqui destaca-se que a salvação é cristocêntrica. Jesus é o único caminho de acesso ao Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 6, ali diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto elimina qualquer possibilidade de múltiplas vias para a salvação. Cristo não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. A expressão ninguém vem ao Pai, aqui nesse texto, reforça a exclusividade de Cristo para a reconciliação entre Deus e os homens. Logo, não existe outro acesso ao Pai senão por meio do Filho, pois somente ele tem a capacidade de revelar plenamente o Pai, como fala João capítulo 1, versículo 18.
Aqui a eficácia da mediação de Cristo, reside em sua dupla natureza. Somente o Filho eterno, sendo plenamente Deus e plenamente homem, pode mediar eficazmente entre o Deus Santo e a humanidade pecadora. Como homem, ele representa a humanidade caída. Como Deus, ele tem o poder de salvar. Significa que unicamente o Filho pode reconciliar o homem com Deus. E essa verdade reflete a centralidade de Cristo no plano da salvação e a absoluta suficiência de sua obra redentora, né? Essa mediação é final e suficiente. Quando fala lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, em vista disso, a exclusividade da mediação de Cristo é inegociável. Não há múltiplos mediadores ou intercessores salvíficos entre Deus e o ser humano. Essa verdade refuta qualquer prática religiosa que acrescente intermediários à obra redentora de Cristo, tais como a mediação de santos, anjos ou líderes humanos. Aqui, acrescentar outros mediadores é uma afronta à suficiência da obra de Cristo. Essa mediação única também significa que a salvação não pode ser obtida por méritos humanos. Ela é concedida exclusivamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, como fala Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, a exclusividade na mediação de Cristo está profundamente enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, que fala lá em João 3,16. E o Espírito Santo testifica do Filho, João 15,26. Assim, então, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho. E essa verdade deve gerar nos crentes profunda gratidão, adoração e compromisso com o Evangelho puro e verdadeiro. A confiança plena na obra suficiente de Cristo deve levar todo cristão a proclamar que em nenhum outro há salvação, como fala Atos capítulo 4, versículo 12. Tá? No terceiro ponto, fala sobre a aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador, e Espírito de verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é, intrinsecantemente, a de exaltar a glória do Deus Trino. Então aqui a obra redentora de Cristo é uma realidade presente e contínua, aplicada eficazmente pelo Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, como diz João 14, 26. O Espírito atua de maneira ativa na regeneração, santificação e preservação dos crentes. João capítulo 14, versículo 16 e 17, e Tito capítulo 3, versículo 5. Reiteramos aqui que o Espírito Santo convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo, como
Como fala João capítulo 16, versículo 8, o Espírito também ilumina o entendimento para crer na verdade. Segundo aqui diz João, capítulo 14, versículo 26 e segunda carta de Coríntios 4, versículo 6. Também o Espírito age em cooperação pelo Pai, em cooperação plena com o Pai e o Filho, como diz João capítulo 16, versículo 13 e 14. Assim sendo, então, o Espírito Santo atua como o agente divino desde a experiência pessoal da conversão até a glorificação final do crente. Dentre as dimensões mais consoladoras da obra do Espírito Santo está a perseverança dos santos. Aqui Paulo ele escreve para Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ele diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, revelação, aqui revela a ação contínua do Espírito Santo na vida do crente, garantindo que a salvação iniciada seja levada a bom termo. O Espírito não apenas inicia a regeneração, mas também sustenta e fortalece o crente na jornada espiritual. Tá? O escritor Orton leciona que a perseverança não é fruto da força humana, mas resultado da obra constante do Espírito. O Espírito Santo é o penhor que garante a nossa futura esperança em Cristo, tá? Fortalecendo o crente para resistir à tentação do pecado e perseverar na fé. O apóstolo Paulo, ele esclarece que a garantia da salvação não é apenas uma promessa futura, mas uma experiência presente, sustentada pela presença interior do Espírito. Quando ele fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14. Outro aspecto fundamental na aplicação da salvação é o papel do Espírito Santo em testificar e glorificar o Filho, falando em João capítulo 15, versículo 26 e em João capítulo 16, versículo 13 e 14. Então a missão do Espírito, portanto, é a de revelar Cristo ao coração humano, conduzindo os pecadores ao arrependimento e os crentes ao crescimento espiritual. Aqui, o Espírito atua como o principal intérprete da revelação cristológica. Assim, toda a verdadeira obra do Espírito resultará em exaltação de Cristo. Aqui, dessa forma, então, a missão do Espírito é intrinsecante, trinitária, refletindo a perfeita harmonia entre as três pessoas divinas. Essa unidade significa que o crente deve viver em constante dependência do Espírito, reconhecendo que a salvação é uma experiência contínua operada com poder pelo Espírito Santo, segundo Romanos, capítulo 8, versículo 14. Conclusão da lição. Diz o seguinte: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em forma dele, a favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé
e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Então aqui nós vemos que o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade da obra da salvação. Aqui, como diz a lição, Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando Jesus no tempo certo para redimir os pecadores. Né? Então, aqui, conhecer essas verdades fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Amém? Vamos para o questionário desta lição. Primeira questão diz o seguinte: o que significa afirmar que a iniciativa da salvação é um ato da soberania de Deus? Resposta: significa que a salvação começa com a iniciativa amorosa e soberana de Deus e não do ser humano. Segunda questão: do ponto de vista histórico, de fatos corroboram que era chegado o momento exato para a execução do plano redentor de Deus para a humanidade? Resposta: a dominação romana, a língua grega comum e a expectativa messiânica entre os judeus criaram o cenário ideal para a vida de Cristo. Terceira questão: o que significa a declaração nascido sobre a lei? Resposta: que Jesus veio como homem, cumprindo plenamente a lei de Deus sem transgredi-la. Quarta questão: qual a vontade do Pai é realizada pelo Filho? Resposta: que todos aqueles que o Pai deu ao Filho recebam a vida eterna e não se percam. Quinta e última questão: por que a mediação entre o ser humano e Deus é um ato de exclusividade do Filho? Resposta: porque somente Cristo revela plenamente o Pai e oferece o sacrifício perfeito que satisfaz a justiça divina. Amém? Então, aqui nós finalizamos essa terceira aula do primeiro trimestre de 2026, convidando você a estar aí se inscrevendo em nosso canal, também compartilhando, também aí deixando o seu comentário, dando aí o seu like, né? Para que mais pessoas venham a ser alcançadas através deste estudo bíblico que é singular, Escola Bíblica Dominical. Amém? Que você seja abençoado com estes ensinos e que o teu coração venha a ser alcançado pela palavra do Senhor. Pai querido, Pai eterno, te agradecemos, Deus, por mais este estudo bíblico. Pai santo, pedimos aqui, Senhor, através do teu Filho e do Espírito Santo, Pai, que venha a esse estudo, Pai, fazer morada em cada coração, surtir efeito em cada vida, Pai, que estará assistindo, que estará estudando, professores que estarão preparando suas aulas, alunos que estarão aprendendo, Senhor. Pai Santo, abençoa, Senhor, a cada vida que irá participar deste estudo. Abençoa cada um, Senhor, com esta palavra, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.